Aliás, vamos começar acionando a repórter Kátia Gomes, que está com familiares, aliás, até com a menina, né? Com a aluna dessa escola lá de Planaltina que teve o braço quebrado. Kátia, é com você. Pois é, Malta, olha, uma história bastante covarde, né? Uma mulher, que tudo indica é maior de idade, agrediu a Eduarda, de apenas 11 anos, na porta da escola. Isso tudo porque a mulher pensou que a menina estava rindo dela. Sem perguntar nada, ela partiu para cima da garota, empurrou, jogou ela no chão e a menina acabou com o braço quebrado. Meu Deus do céu, o que justifica isso? Ainda que fosse, né, um adolescente rindo dessa mulher, a adulta não é ela? 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo. Brasília teve sensação térmica de 1,4 grau na manhã de hoje. Você saiu de casa e sentiu o frio congelante? Eu também. E na edição desta quarta-feira você vai ver. Amanhã e depois o frio piora, tá? Você vai ver também para quem você pode doar agasalho se estiver sobrando em casa. E até quando dura essa friaca. Pior foi no Rio Grande do Sul, que até nevou. Os fenômenos aconteceram por causa da umidade trazida pelo ciclone Iaquecã, que se juntou com a massa de ar frio. A temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul foi registrada aqui em São José dos Ausentes, com mínima de 2 graus. E ainda pode nevar nas próximas horas. Polícia prende mais 2 torcedores que resolveram celebrar a vitória do time assaltando e agredindo pessoas na rua. Pode um negócio desse? Vanessa Vitória. Que péssimo gosto, né, na hora de comemorar. Imagina só, e ainda para se exibir na internet. Futebol, paixão nacional, um esporte tão amado pelos brasileiros e tem gente que age dessa forma. Mas a polícia está mais perto de concluir a investigação deste caso que aconteceu em fevereiro em Vicente Pires. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes. Obrigado, VV. Homem invade restaurante pelado para praticar furto. Maicon Leão. Quando você acha que já viu de tudo, né, Malta? Ainda dá pra piorar, exatamente. Esse homem invadiu esse restaurante, começou a furtar as coisas, a beber. Ele ficou tão à vontade, Malta, que começou a tirar a roupa. Esse homem levou celular, computador, máquina de cartão de crédito, R$600 em dinheiro. E acredite, levou também balas e até chocolate. Daqui a pouco a gente fala desse caso. Seja bem-vindo. Nosso jornal já começou. A gente fala agora no começo da edição dessa história tão chocante. Imagina se fosse a sua filha, você que está em casa. É uma menina de 11 anos de idade, teve o braço quebrado por uma mulher desconhecida na frente do Centro de Ensino Fundamental 4, lá de Planaltina. Não dá nem para acreditar numa história dessas, né? Quem explica melhor pra gente o que aconteceu é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. A gente até adiantou aqui agora há pouco, mas eu queria que você detalhasse qual teria sido a motivação dessa mulher para ser tão agressiva contra essa menina. Oi, Malta. Pois é, tudo começou quando a Eduarda, de 11 anos, pegou o ônibus escolar e seguiu em direção ao colégio. Ela estava acompanhada de algumas amigas e quando elas desceram desse ônibus, elas ouviram um barulho de um carro que não tinha escapamento e fez um barulho muito alto. Elas se assustaram, né? As crianças se assustaram ali com aquele barulho daquele automóvel e acabaram rindo uma da cara da outra por conta do susto. Apenas por causa disso, uma mulher que estava passando a pé viu aquela situação e achou que as meninas estavam rindo da cara dela. Essa mulher começou a perseguir todas essas meninas, essas crianças. A Eduarda, ela se escondeu dentro de uma feira. Depois ela correu, fugiu, tentou pedir socorro na porta da escola, só que não deu tempo. Essa mulher, que aparentemente é maior de idade, perseguiu a Eduarda, puxou o cabelo dela, empurrou a garota no chão. Ela caiu. Nesse momento, ela percebeu que tinha machucado o braço de uma forma mais grave. Depois disso, ela ainda foi atingida com socos no rosto, na cabeça. A mulher, né, perguntou para ela por que ela estava rindo da cara dela e começou a xingá-la. A menina ficou bastante desorientada, assustada, foi até o colégio pedir ajuda e lá na escola ligaram para o avô da criança, que fez o socorro e levou ela até o hospital. No hospital foi constatado que ela sofreu uma fratura no braço, ou seja, uma agressão gratuita. Uma mulher que pensou que ela estava rindo da cara dela, né? E nada justifica uma pessoa maior de idade agredir uma criança, porque
pensou que estava ali rindo de uma situação que, na verdade, não foi nada disso, né? Elas tinham se assustado com o barulho do motor do carro e aí era por isso que elas estavam rindo. Eu estou aqui com a avó da Eduarda, que é a Antônia da Silva. Todo mundo, malta, está assustado com essa situação. A avó está assustada, o avô dela também está assustado com essa situação. Dona Antônia, a senhora disse que colocou ela dentro do ônibus, né? E ela estava, né, intacta, nada tinha acontecido e ela voltou para casa desse jeito, né? Como é que a senhora se sentiu quando a senhora recebeu essa informação de que a sua neta, que a senhora cria como filha, estava machucada, tinha sido agredida por uma mulher? Eu me senti nada. É até difícil falar, né? A senhora fica emocionada, mas calma, respira fundo. Conta pra gente, como é que foi? Seu marido levou a sua neta Levou. pro hospital? Chegou lá, eu liguei pra ele aqui de casa. Eu não sabia de nada, que eu deixei ela dentro do ônibus, na parada, esperando o ônibus, deitei ela dentro do ônibus inteira. Aí, quando eu liguei pra ele me disse que estava no hospital, que a menina estava com o braço quebrado, estava aguardando a vez para poder entrar, tirar o X, contestou que tá quebrado. Aí de lá, ele foi pra delegacia fazer a ocorrência. Isso é como se a gente fosse um zero esquerda. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, que a gente vê muita coisa na televisão. Essa mulher que agrediu, né? Sua neta nunca viu essa mulher, não conhecia. Vocês agora querem saber quem é essa mulher. Eu quero saber quem é ela. Só saber. Não vou fazer nada. Só quero ver o rosto dela, a cara dela, procurar por que ela fez isso com a minha neta. Porque ela não é filha de cachorro, não. A mãe dela ficou chocada, eu também. Só queria que alguém denunciasse, visse o vídeo e denunciasse. Porque isso é covardia. Bater numa criança de 11 anos. O certo era ter procurado ela, pedido o telefone, ligasse, falasse com a gente que a gente ia procurar. Porque que a Duda estava rindo apenas desse carro que estourou aí, elas ficaram rindo. Isso é coisa demais. Tanta gente que a gente passa, ri até da cara da gente, a gente vai fazer alguma coisa por causa disso. Tanta gente já mangou de mim por causa do meu problema, do meu rosto. Eu não ligo, porque eu sei que a gente é ignorante. Mas fazer isso com a minha neta, negativo, gente. Isso é covardia. Só queria que alguém visse o vídeo, visse essa mulher e denunciasse. Só isso que eu queria. Mais nada. Ela tá com trauma. Eu também tô, porque eu sou assim, choro. Quando eu vejo isso com ela, até na televisão que passou ontem, eu chorei. Fiquei nervosa. E a senhora passou por uma cirurgia recentemente, né? Passei. A cirurgia, tô com 5 meses que eu fiz o cateterismo no coração. Tô me recuperando. Mas isso é um baque para quem nunca teve essa coisa na família da gente, né? A mãe dela é tanto que fala, às vezes fica triste, vem aqui com o neném, vai embora, porque ela não quer demonstrar a tristeza dela. É que nem eu, tô falando aqui, mas eu tô chorando porque eu sou chorando mesmo. É porque eu tenho que botar pra fora. Eu não tô passando mal, graças a Deus, porque Deus tá pondo a mão na minha cabeça. Eu tenho muita fé em Deus, que eu ganho ideia de encontrar essa mulher e denunciar ela. É só isso que eu quero. Abalou a senhora e também a Eduarda. A senhora disse que ela está com trauma agora, inclusive dificuldades para dormir. Pra dormir, ela tá dormindo no sofá, com medo. Ontem eu fui dormir mais de meia-noite, porque ela pediu, vó, fica aqui, mas eu fiquei até ela dormir, depois que eu fui dormir. Dormir não, porque eu não tô dormindo. Eu tô a noite toda acordada, como fosse um guarda de trânsito, uma coisa assim, um guarda de supermercado, essas coisas. Eu não tô dormindo. Chega de manhã aqui, eu vou tentar dormir, mas não durmo, porque eu chego, penso que é a hora de dar o remédio dela, aí eu não durmo, porque eu tenho dar no remédio na hora certa dela, o remédio para dor do braço. Aí eu tô, como é que se diz? Tô sem sono, perco o sono e acabou, não durmo. A senhora agora pretende tirar ela da escola? Eu vou ver agora, nessas férias de recesso aí, né? Vou tentar ver se eu acho outra vaga em outra escola para colocar ela, porque eu tô com medo. Assim, amanhã é dia do pai dela levar e buscar. Aí atrapalha o serviço dele, que ele trabalha no depósito de reconstrução, faz entrega. Aí, dia que ele não puder, vai ter que levar ela, ou eu ou a mãe dela. É porque agora, Malta, a rotina da família mudou.
A avó colocava ela no ônibus, a menina descia sozinha na escola, só que diante disso, né, desde segunda-feira, a família tem se revezado, fazendo sacrifício para deixar a Eduarda na porta da escola, porque não confia mais em deixar ela sozinha de ônibus. Aconteceu alguma coisa de novo, porque você sabe. Essa escola aí que ela tá, eu pensei que era na escola exemplar, porque onde ela estudava não tinha nada disso. Aí a professora, eles fizeram a transferência para lá, o meu marido foi e fez a matrícula dela. Eu pensava que era uma escola bacana, não tinha essas bagunças. De vez em quando a gente vê na televisão que menino bateu, espancou fulano, tem menino que leva faca, essas tesourinhas que fura. Aí só vejo dizendo, reportagem, que eles tomam, falam com os pais, mas a mesma coisa. Quando vê batendo na porta, sai da escola, já é puxando os cabelos de outro, dando soco, murro. É sempre assim, essa escola. Mostrando as coisas, eles não tomam providência de nada. Em relação à Eduarda, eles ajudaram de alguma forma? Porque em nota a Secretaria de Educação disse que eles deram assistência, na escola deu assistência, inclusive entrou em contato com seu marido e ele levou ela para o hospital. Eles deram assistência? Como é que foi a ajuda naquele momento ali após a agressão? Olha, a assistência que eles falam que deram, só foi ligar pro meu marido, ligaram para mim, eu não me encontrou em casa, porque eu saí, na hora que eu levo ela pro colégio, é longe um pouquinho da parada para levar para ela pegar o ônibus. Aí até eu chegar em casa, o telefone tocou, realmente eu vi a chamada. Mas aí eu liguei pro meu marido, foi na hora que ele falou que ia no colégio, que ligaram para ele que ele ia pro colégio, porque bateram na Eduarda. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Chegou lá na escola que ele foi ver que a menina tava doendo o braço. Mas eles não ligaram para a polícia, né? Não ligou para a polícia, não. Que até o agente lá da delegacia falou que se eles tivessem ligado, que é pertinho, a delegacia da escola, que eles tinham corrido lá, tinha visto o que tinha acontecido. Talvez tinham até pegado a mulher. Não sei, que é o meu pensamento, né? Eles não ligaram. É isso que me dói mais, é isso. Deixa eu falar aqui um pouquinho com a Eduarda. Eduarda, você já voltou para a escola depois do que aconteceu, né? Como é que você está se sentindo quando você vai para a escola? Você está com medo? Eu fico com trauma quando eu vejo como tivesse acontecido. Tudo passa pela minha mente e eu fico com muita trauma e começo a chorar. Eu fico com muito medo de acontecer de novo essa situação, e eu agora tô com muito medo e quero mudar de escola. É complicado, né? Malta, olha a situação dessa família, né? Às vezes a gente pensa que é uma agressão que não causou nenhuma lesão mais grave, foi um braço quebrado, mas não só o braço quebrado da Eduarda marcou essa família, né? A avó, que nunca agrediu a menina, que nunca bateu nem de forma educativa, não admite que a neta seja agredida por alguém de fora, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. A menina está traumatizada, ela está com medo de ficar em casa sozinha, está com medo de voltar para a escola. Ela disse que toda vez que passa ali pelo local onde aconteceu essa agressão, ela lembra do que aconteceu, ela chora. Antes de entrar ao vivo, ela estava aqui chorando com a gente. Então, é uma situação muito complicada e muito delicada. Principalmente ali porque é na porta da escola e, segundo a avó, a escola disse que não podia fazer nada porque era do lado de fora da escola, né? Então, eu acho que precisa, sim, ter uma atitude, uma medida, né, ali mais drástica da escola ou da segurança pública para tentar amenizar esse tipo de situação, né? Até quando a gente vai continuar noticiando que um adulto está espancando uma criança dessa idade, 11 anos, na porta da escola? Precisa que se tenha uma resposta para a sociedade. Evidentemente que a polícia, nesse momento, lida com casos com desfechos muito mais trágicos, a gente diz, de quando uma pessoa realmente é morta, quando a família é morta, e graças a Deus as agressões cessaram no ponto que a vida da Maria Eduarda está preservada. Mas isso não exime a polícia da responsabilidade de identificar essa agressora, e eu faço esse pedido encarecido aqui aos policiais que trabalham em Planaltina. A gente precisa identificar essa mulher, porque não pode que essa mulher continue a vida dela achando que foi normal isso que ela fez. Vocês vejam, essa família aí teve
teve a rotina alterada. Confiavam na menina de 11 anos de idade, porque sempre foi muito responsável, até para ir sozinha para a escola. E aí, assim que tem que ser. Quando chega 11, 12, está ali na pré-adolescência, é a hora mesmo dos pais confiarem nos filhos e falarem, vai para a escola sozinho, depois volta, qualquer coisa liga para a gente. Não é mais idade do pai, da mãe, da avó estar preocupado da filha que não fez nada apanhar de uma mulher na frente da escola, apanhar no nível que quebra o braço. Então a gente faz esse pedido, essa mulher precisa ser identificada e se essa família tiver acesso a advogados, Kátia, essa mulher precisa ser processada, porque criminalmente vai dar muito pouca coisa, né? É só uma lesão corporal, vai ser uma lesão corporal grave porque teve uma fratura, mas a gente sabe que no Brasil dá pouca coisa, mas ela precisava ser processada para arcar com esses custos que a família teve com o medicamento, para poder indenizar essa família por danos morais. Isso não pode continuar desse jeito. São 500 mil alunos na rede pública, então a gente está falando de cerca de 500 mil famílias que dependem de um ambiente seguro, onde podem deixar seus filhos para tocar a vida. E esse é um exemplo que precisa ser combatido com rigor, isso que aconteceu, para que não se repita. Eu queria, Kátia, antes de te pedir para na edição de hoje, a gente voltar lá da porta da escola e entender o que aconteceu ali, que você desse a palavra para dona Antônia, já que a Maria Eduarda já conversou com a gente, para que ela fizesse esse pedido à polícia. Porque ela acabou de dizer pra gente, quer olhar na cara dessa agressora e falar assim, o que aconteceu que você bateu na minha neta de 11 anos de idade que não te fez nada? O Malta pediu para que a senhora fizesse um apelo, né, para que a polícia investigasse, fosse atrás e tentasse identificar essa mulher, porque esse é o desejo da senhora, é o desejo da sua neta, pelo menos para ela responder pelo que ela fez e não fazer isso com outra criança. Eu só queria que alguém visse o vídeo e conhecesse essa mulher e denunciasse a polícia, é meu desejo. A senhora sabe as características dela? Olha, o que dá pra ver no vídeo que ela é magra. Tem uma tatuagem aqui na perna, que se vocês verem, acho que tem uma tatuagem na perna. Acho que outra no braço. E o cabelo comprido e ruiva, né? Ruiva. Ela é ruiva. Isso. Só que eu vi no vídeo que ela é magra, magricelona. Só isso, eu queria que alguém visse e denunciasse pra polícia pegar. Eu faço um apelo pra polícia também pegar e prender e dar um processo, porque ela é uma criança. Ela não é adulta, é uma criança, adolescente, é uma menina de 11 anos. Nunca encostei o dedo nela. Para os outros pegar e encostar, isso é covardia. Então, vocês me desculpam. Eu vou encerrar, até porque a senhora fez um cateterismo e não pode ficar muito emocionada, Malta. Eu volto com você daqui a pouquinho, então. Eu volto lá da porta da escola dando mais detalhes desse caso. Muito obrigado, Kátia. Agradeço a dona Antônia pela participação, pelo apelo que ela faz, apelo que a gente se junta também, desse esforço para que a polícia encontre. Você que está em casa, se sabe quem que é essa menina covarde aí, essa mulher que bateu na Maria Eduarda, liga para a polícia mesmo. Não vamos deixar um negócio desse passar batido. Não pode chegar em escola nenhuma e bater no filho de ninguém, ainda mais sem motivo, né? A gente entende uma agressão quando você se defende de alguma coisa e usa do meio proporcional ou da força para poder se livrar de alguém que injustamente está te batendo. Agora, apanhar de forma gratuita não dá, inaceitável. Diz que 197. Já a Kátia volta com a gente aqui no jornal, direto lá da escola, para a gente entender o que aconteceu, até para ver se tem alguém que viu essa mulher, sabe dizer onde que ela tá. Obrigado, Kátia. A gente continua agora com uma outra história que você vai ver que coisa louca. Um homem entrou dentro de um restaurante no shopping Flamingo, que fica ali às margens da via estrutural, para furtar algumas mercadorias durante a madrugada. Esse homem ficou tão à vontade ali praticando o furto, que além de comer várias coisas durante o crime, ele ainda tirou a roupa, enquanto revirava o estabelecimento. Uma situação que foi filmada pelas câmeras de segurança desse restaurante e que o Maicon Leão traz pra gente as informações agora. Maicon, boa tarde. A polícia já sabe quem que é o peladão aí do crime? Malta, ainda não. Inclusive, essas imagens foram divulgadas justamente para ajudar a polícia a tentar identificar quem é o peladão, que, como você bem disse, ficou tão à vontade na cena do crime
que ele começa a tirar a roupa. Então, inclusive, se você está vendo as imagens aí agora, repara que ele tem uma tatuagem nas costas. Se você tiver qualquer informação sobre esse homem, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197, não precisa se identificar. Esse caso aconteceu em abril, como você bem disse, ele entrou dentro de uma loja do shopping. Na verdade, as câmeras de segurança mostram ele vestido ainda, ele arromba a porta de uma loja ao lado, e aí por essa loja ele consegue ter acesso a essa choperia. Ele entra e começa a furtar as coisas lá dentro. Só que ele foi ficando tão à vontade com o passar do tempo que ele começou a comer, beber, e aí pegava algumas coisas, ia separando, enquanto isso ia se alimentando e bebendo. Só que aí, malta, essa bebida deve ter feito efeito que ele começou a tirar a roupa. Primeiro tirou a camisa e aí a gente consegue perceber ele andando pela loja de calça, tranquilamente, despreocupado, já que o shopping estava fechado, o estabelecimento não tinha mais nenhum funcionário ali dentro, apenas os pertences dessa loja. E aí ele vai andando, vai pegando as coisas e conforme vai passando o tempo ele vai ficando mais à vontade. E no fim, ele tira tudo. Fica peladão, completamente como veio ao mundo, sem nada, sem cueca, sem meia, totalmente sem roupa. E aí ele continua andando por lá, continua comendo e bebendo. No fim das contas, malta, ele levou computador, aparelho celular, a maquininha de passar o cartão e até mesmo R$600 que estavam lá no caixa. Até aí tudo bem. Só que aí, malta, ele não ficou satisfeito não. Ainda foi lá e levou balinha e chocolate. O caso está sendo investigado agora pela 8ª DP, que divulgou essas imagens. Inclusive, a doutora Jane Kleber mandou um vídeo pra gente, que a gente roda agora para você. Durante sua permanência, ele acabou se despindo e ficou boa parte do tempo nu e expôs muitas tatuagens que tem pelo corpo. A divulgação das imagens tem o objetivo de mostrar às pessoas e para que aquelas que o reconheçam pelas tatuagens possam denunciar a Polícia Civil através do 197 e ele possa ser alcançado. O homem responderá por furto qualificado. Gente, ficou tão bêbado que tirou a roupa, que coisa doida. Como disse a delegada há pouco, né, Maicon, as tatuagens podem ajudar a comunidade a identificá-lo. Oliveira, DTV, tem como a gente rodar esse lustre aí de novo? Porque eu reparei que nas costas desse ladrão, que ficou tão à vontade na hora de praticar o furto, que tirou a roupa, ninguém vai dar... Ó, tem um... Pausa aí, tem como? É Melissa? Qual que é o nome? Tira a tarja rapidinho. Melissa. Melissa, companheira, ajuda, liga pra polícia. Porque esse homem que tatuou o seu nome aí nas costas, olha aí, tava pelado dentro de um restaurante, furtando de um tudo. Comida, computador, bebeu, ficou bêbado dentro do restaurante. O que é isso? Diz que 197 você não precisa se identificar. A Melissa não precisa, pode até falar, ó, eu sou a mulher da tatuagem. Obrigado, Maicon, pelas informações, a gente se fala daqui a pouquinho. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal prendeu mais 2 integrantes de torcidas organizadas que são uma verdadeira vergonha para o time deles, porque eles participaram de um roubo a um torcedor rival em fevereiro desse ano. Foi depois que o Palmeiras venceu a semifinal do Mundial de Clubes. E a Vanessa Vitória está agora com a gente ao vivo para trazer os detalhes dessa história. Ô Vanessa, boa tarde para você. É lamentável, né? Porque eu sempre digo aqui, o esporte é uma atividade que a gente tem na sociedade, é tão boa, um espírito de paz, um espírito competitivo e esportivo, de você respeitar regras, o seu adversário, aprender a cair e levantar. A gente extrai tanta coisa boa da prática esportiva que é assim inconcebível que uma pessoa, para comemorar que o time ganhou um determinado campeonato, parta para agredir e assaltar pessoas nas ruas. Eu tenho certeza que eles são uma vergonha para o time deles. Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Vergonha total, né? Porque a gente sabe, a gente falou e você comentou, tem um filho apaixonado pelo futebol. Esse esporte é lindo, é incrível, ensina muito, motiva, tira ali a criança da preguiça mesmo, levanta, alto astral. Então, assim, amor, paixão incondicional, não tem o que dizer. Então, o futebol não é o problema são as pessoas que se infiltram no esporte para fazer isso que a gente viu acontecer em fevereiro em Vicente Pires. E a gente vai até falar sobre essa operação, Felipe, porque ela já está na 3ª fase. Então, assim, teve a 1ª e a 2ª fase. Agora a polícia precisa identificar um homem, que ela ainda não sabe quem é, que seria um 6º que participou aí, e também localizar um que já está identificado, mas está foragido. Eu vou relembrar um pouquinho das fases dessa operação. Na primeira, que aconteceu no dia 9 de maio, a 38ª Delegacia de Polícia aqui do DF conseguiu prender Jonathan Dantas Lima, de 27 anos, um torcedor aí do Palmeiras e também integrante da torcida organizada Mancha Verde, e também o Francisco
Ferreira Chaves, de 26 anos, um torcedor do Vasco da Gama, integrante da torcida organizada Força Jovem. Esse Jonathan, Felipe, ele foi apontado aí como sendo o motorista do carro, que tanto levou essas pessoas para cometer esse crime, quanto deu fuga para eles. E olha só, aí o que aconteceu? Esse Francisco, que foi identificado, ele foi identificado como um dos homens que chuta a vítima já caída no chão. E aí, agora, nessa fase, sim, foi preso Matheus de Paula Alves, de 25 anos, um torcedor do Palmeiras responsável por ameaçar e pegar ali blusa de frio da garota de 14 anos, namorada ali do torcedor rival. E ontem de manhã, Lucas Rodrigues Torres, de 21 anos, torcedor do Gama, integrante da Ira Jovem, ele se entregou à polícia. Também aparece nas imagens chutando o torcedor rival. E ontem também a polícia foi lá na sede da Mancha Verde, que fica em Vicente Pires, mas as investigações continuam, como eu falei, porque precisa identificar um sexto homem e também localizar Vitor Gustavo Ribeiro Rocha, de 23 anos, torcedor do Goiás e integrante da torcida organizada Força Jovem. Felipe, toda essa ação que assusta quando a gente vê, teria sido motivada para pegar aí os pertences dos torcedores rivais e se exibir em redes sociais. Eles também levaram uma quantia em dinheiro ali por volta de R$200 e a polícia pede ajuda, viu, para localizar esses dois, tanto na identificação quanto na busca por Vitor. Vamos acompanhar agora o que disse o delegado que está à frente deste caso. Além desses 5 autores, 4 já presos, o Jonathan, o Francisco, o Lucas e o Matheus, nós temos um foragido, que é o Vitor Gustavo, ele é conhecido como Botox, e também nós temos um homem que não foi identificado, que permaneceu no veículo juntamente com o Jonathan. A investigação ainda prossegue visando a identificação desse sexto homem e também visando o cumprimento do mandado de prisão do Vitor Gustavo. Então, pelo que restou apurado, os crimes foram praticados com a intenção de agredir torcedores rivais e subtrair vestimentas aí de torcidas organizadas rivais ou membros de clubes rivais para estarem exibindo-as em redes sociais. É importante a divulgação do nome e das imagens dos autores, primeiro para tentarmos localizar o Vitor Gustavo e cumprir o seu mandado de prisão temporária, como também para que outras vítimas aí possam reconhecer os autores por outros crimes que tenham sido praticados com o mesmo modus operandi, porque há fortes suspeitas de que essa não foi a única ação criminosa praticada por ele com esse intento, tanto é que eles possuem um perfil no Instagram chamado Ira Jovem Troféus, que é uma torcida organizada do Gama, onde eles postam com frequência vestimentas aí tiradas, tomadas à força de torcedores rivais. VV, muito obrigado pelas informações, inclusive por nos recordar o seguinte, porque essa é uma segunda etapa dessa operação. Me lembro que quando o delegado Ataliba esteve aqui pela primeira vez com a gente contando desse caso, ele mencionou isso que você relembrou a gente agora, que esses torcedores, que nem deveríamos chamar assim, esses agressores, na verdade nem estavam roubando os celulares das pessoas para oferir lucro com isso, para poder ter dinheiro e sei lá, com qualquer explicação, não justifica, mas explicaria, nossa, tô passando tanta fome em casa que o celular dessa pessoa aqui vai alimentar minha família, que aí você começa a refletir alguma coisa, pensa em perdoar. Não, a pessoa ia lá, esses dois aí, aliás, todos eles atacavam os adversários e roubavam os pertences das vítimas como troféus, de que, pô, meu time ganhou, vou ali bater no torcedor do time adversário e minha medalha de honra, meu troféu vai ser o celular e a roupa dele. Quer dizer, coisa de boçal, de gente selvagem. Que bom que a polícia foi atrás, porque eu acho que isso, de novo, dá recado. Mostra para o torcedor das próximas vezes que tem câmera de segurança por todo canto no Distrito Federal e que a polícia não vai deixar você em paz se você praticar um negócio desse na rua. Obrigado, VV, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o frio, tá? Que você tá aí... Eu sei que o sol aí tá forte, pode até dar a impressão que tá calor, mas não tá. Tá frio aí de fora que eu sei. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Pessoal de casa, ontem a gente mostrou aqui no jornal uma reportagem sobre a falta de tampas nos bueiros de várias regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Esse problema é recorrente e, claro, representa um risco de acidentes a pedestres. A gente pediu respostas a respeito desse problema para 5 regiões administrativas que nós citamos na reportagem. E agora a gente vê o que eles responderam, tá? Em Planaltina, as equipes estão limpando os bueiros. Em Taguatinga foi montado um cronograma para troca de pelo menos 100 tampas nesses próximos meses. E a
administração diz o seguinte, que o problema é o furto das tampas de ferro para venda ilegal. Aí então, uma opção seria seguir o exemplo da administração de Ceilândia, que está substituindo as tampas de ferro por tampas de concreto justamente para evitar que sejam furtadas. Agora, no Paranoá, a resposta é que eles não têm conhecimento do bueiro sem tampa na quadra 29 do conjunto J que a gente mostrou. Não sabemos se consertaram, né? Mas assim que receberem a notificação, dizem eles que vão lá resolver o problema. Já a administração de Samambaia informou que realiza constantemente um mapeamento e que solicita a reposição das tampas dos bueiros para a nova CAP. Quem quiser solicitar também esse tipo de serviço, é só acessar a ouvidoria pelo telefone 162 ou pelo site www.ouve.df.gov.br. Está aí na tela para você, tem bueiro sem tampa perto da sua casa, ajuda a administração a resolver o problema, primeiro notificando a eles pelos contatos que a gente está mostrando aqui. De volta aqui ao noticiário, 9 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave após a queda de um balão. O acidente foi provocado por rajadas de vento. O balão foi parar no meio de um canavial em Porto Feliz. A decolagem foi na cidade vizinha, Boituva, um dos mais movimentados centros de paraquedismo e balonismo do país. Segundo o Corpo de Bombeiros, o balão foi surpreendido por uma rajada de vento e fez o primeiro pouso de emergência a menos de 1 quilômetro daqui, onde 3 pessoas chegaram a descer do balão. Mas com a força do vento e o cesto mais leve, ele voltou a subir, atropelou essas 3 pessoas e veio sendo arrastado até esse ponto com o restante dos passageiros. Das 9 vítimas, 8 foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, uma pelo policiamento. Tá? Uma vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros foi em estado grave. Tivemos mais 3 vítimas com fraturas, né? Fraturas em membros inferiores, em arcos costais, também socorridas pelo Corpo de Bombeiros. E 5 vítimas leves. 2 dos feridos já receberam alta. A vítima grave fraturou as 2 pernas e vai ser transferida para um hospital em São Paulo. A Polícia Civil vai ouvir o piloto e os passageiros para esclarecer se a organização do voo estava preparada para as rajadas de vento intensas, como alertava o Boletim da Defesa Civil. Este foi o 3º acidente na região de Boituva em menos de um mês. Os 2 primeiros resultaram na morte de 3 paraquedistas. Gente, eu preciso fazer um intervalo muito rápido mesmo, tá? Você tem que continuar com a gente, porque nós ficamos juntos até 1h15 da tarde, ao vivo. A gente vai falar sobre o frio, você sabia que amanhã e depois vai piorar? Tudo sobre a temperatura baixa aqui no Distrito Federal nessa quarta-feira, você vai ver depois do intervalo. Agora, antes de chamar o break, eu gostaria que a gente visse juntos como estão as principais rodovias do Distrito Federal no giro de câmeras do DER. Hoje a gente vê primeiro a Estrada Parque, Indústria e Abastecimento, a EPIA, na subida do Colorado. Pode rodar. Eita, deu uma travadinha, né? Mas eu ia dizer assim, parece que não tinha carro nenhum trafegando, mas está tudo muito tranquilo. Alguns carros ali no acostamento, mas só isso. E agora eu peço para a gente colocar ali as imagens do Eixão Norte, dessa vez na altura da quadra 206. Também muito sossegado, não tem pista molhada, né? Porque está bastante seco. Mas mesmo assim, para você de casa, motorista, a recomendação é dirija na velocidade da via, tá bom? Agora, 12h18, é bem rápido, você não vai nem perceber que a gente chamou o intervalo, tá bom? Nós voltamos já. E para os assuntos que mexem com a nossa vida, 2 instrutores da Receita Federal estão ajudando também a encontrar drogas em bagagens no aeroporto JK. A gente vai direto para o canil onde esses cães moram, dentro do aeroporto, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho do Bruce e do Roxy. Maicon, parece que esses cachorros estão tendo muito trabalho por aí, né? Infelizmente, mas que bom que tem eles para poder combater o tráfico. Exatamente, eles estão trabalhando muito, viu, Malta? Só em uma semana foram mais de 100 quilos de cocaína em um único voo, 57 quilos. A Rox está ali atrás, que é uma das cadelas que ajuda justamente nesse farejar essas malas para identificar essas drogas. Ela trabalha na alfândega da polícia, na verdade, da Receita Federal. Tem trabalhado, ela tá ali, mas a gente já preparou, inclusive, para mostrar como é que funciona. Quem vai dar os detalhes pra gente é o Barney. Barney, hoje vocês trabalham com 2 cães, a Rox, tem o Bruce, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. Como que funciona? Em quais casos eles são acionados? Boa tarde. Boa tarde, Michael e
todos os espectadores aí do SBT. Os cães são acionados aí com frequência na inspeção de bagagens de voos internacionais, de voos domésticos. Eles fazem aí a inspeção e quando identificam cocaína, droga sintética, qualquer outro tipo de droga aí, eles indicam a presença da droga, dessa maneira aí que vocês estão acompanhando, e aí a gente vai agir em cima desse volume aí. Colocam todas as bagagens quando ela desce do avião e aí o cão passa observando e aí na que tem ele aponta, daquele jeito que a Rox apontou ele agora. Exatamente, tá? E depois que ela aponta, ela recebe aquela bolinha ali como prêmio e é isso que acontece. Ela não tem contato direto com a droga, a gente trabalha só com o odor. Tá? Ela associa o odor a esse prêmio que é a bolinha e aí fica feliz da vida sem nenhum problema de saúde para o cão. Malta, para quem está em casa de informação, a Rox, ela tem 8 anos, já está trabalhando nesse serviço de identificar as drogas há mais de 6. Ela está perto de se aposentar. E aí justamente quem está assumindo o serviço, assim vamos dizer, é o Bruce que está chegando agora. Eles têm essa com idade limitada. Nós temos aqui a doutrina da Receita determina que o cão trabalha até os 10 anos de idade. Depois disso, vai receber o merecido descanso depois de tantos serviços prestados aí à sociedade. Por isso que o Bruce está assumindo o posto. Acho importante a gente destacar a questão de alguns dados, enquanto ele está vindo ali agora. A gente falou em uma semana foram mais de 100 quilos de cocaína, em um único voo mais de 57, mas tem muitas outras apreensões aí ganhando destaque, né? Perfeito. Nós tivemos essa semana uma apreensão que decorreu de um trabalho de gerenciamento de risco do pessoal da Receita Federal, em que 13 quilos de cocaína negra, um tipo especial de cocaína raro, muito danoso e muito cara, foi identificado aqui no aeroporto de Brasília, com auxílio dos cães de faro também. Mesmo sendo raro, eles já conheciam o odor da droga para identificar que naquela mala ali tinha algo errado. Perfeito, exatamente. O cão foi preciso aí, os cães da Receita não deixaram de identificar essa droga rara não. A gente percebe, malta, que eles passam pelas outras malas, mas quando chega na que tem a substância, não tem jeito. Ele já aponta que lá tem, mesmo que a gente mudar a ordem, eu vou até pedir pra gente dar uma organizada aqui, vou mudar a ordem de algumas malas aqui, pra gente mostrar, o Bruce tá ali olhando direitinho, vou inverter aqui, pra gente ver como é que faz, se ele vai poder parar, vou trazer essa aqui pro início. E vamos ver como é que ele vai reagir, trazer para cá. Enquanto isso ele tá brincando com a bolinha ali, Rogério Silva tá mostrando pra gente, que é a recompensa para quando ele aponta que, olha, naquela mala ali tem algo errado. E ele é como um cachorro normal, faz parte do treinamento, eles brincam, apesar de ser um trabalho sério, eles têm toda a rotina de brincadeira, vamos dizer assim, que para nós é uma brincadeira, mas que para ele é um treinamento. Vamos ver agora, depois que a gente trocou a mala, como que vai ser. Ele passa, mas ele voltou e identificou onde estava. Não importa, não é um joguinho de memória para ele. Não é, ele realmente é treinado para identificar o odor, não só em mala, mas em caixas, em contêineres, veículos. Esses cães da Receita Federal estão aí presentes nos portos, nos grandes aeroportos do Brasil, ajudando a fiscalização da Receita nesse importante trabalho de combate ao tráfico de drogas. Muito obrigado pela sua participação, por ter mostrado pra gente. Malta, para esclarecer para quem tá em casa, rapidinho antes da gente encerrar, eles têm os canis deles separados, direitinho, tudo organizado. Não é que eles trabalham o tempo inteiro por morarem dentro do aeroporto. Eles têm uma rotina mesmo, tudo certinho, nem ficam expostos ao barulho excessivo dos aviões. É tudo bem organizado, pensado para que eles tenham também uma qualidade de vida. Fiquei pensando exatamente isso, Maicon, porque primeiro eu falei, eles moram no aeroporto. Pensei, nossa, faz tanto barulho, cachorro ouve melhor do que nós, pode incomodar, mas aí tá distante. Mas de toda forma eles estão aí pertinho. Pergunta por gentileza qual que é a jornada de trabalho. Nós, seres humanos, trabalhamos 44 horas por semana normalmente, os CLTistas, e o cachorro trabalha quantas horas? Varney, o Malta tá brincando lá no estúdio que a gente, CLTistas, trabalhamos cerca de 44 horas por semana. Como é que funciona a jornada de trabalho deles? Nós temos uma grande preocupação em não submeter os cães a uma jornada extensa, né? Nós utilizamos outros tipos de tecnologia aqui no aeroporto, como raio-x, espectrômetro de massa, realizamos cruzamentos massivos de dados aqui para identificar situações suspeitas e assim agirmos sem interferir na rotina dos passageiros comuns que não estão envolvidos em nenhum tipo de
Então é isso, os cães são utilizados com moderação e eles são muito bem tratados aqui. Em casos específicos, eles não ficam lá de plantão o tempo inteiro, né? Não é o tempo inteiro, tá? Às vezes eles realmente vão a farejar toda a bagagem de um voo, muito comum. A gente tem uma maneira adequada de tratar e de utilizar essa ferramenta importantíssima. Malta, você falou do barulho dos aviões, esse que a gente viu passando aqui, que inclusive você que está em casa provavelmente ouviu, é o mais próximo que os aviões chegam aqui do canil. Não é um barulho incomodar. Tanto que a gente percebe que os dois continuaram aqui com a bolinha, sem nenhum incômodo, bem tranquilo. Bom, Maicon, muito obrigado. Agradeço também à Receita Federal, ao Aeroporto JK, Inframérica, que nos permitiu mostrar esse trabalho tão legal ao vivo. Importante que a sociedade saiba, né, que não é só você que passa por uma revista física quando entra na área de embarque do aeroporto, que a bagagem que você despacha também. Então, muito obrigado, Maicon, pelas informações. Se puder gravar aí alguma coisa pra gente colocar no sábado, eu tenho certeza que o público do programa também vai querer ver o trabalho dos cães. Muito obrigado. Ainda falando sobre aeroporto, tá? Eu queria chamar a Larissa Arantes também, porque vocês sabem que tá uma guerra, ninguém sabe se cobra, se não cobra negócio para você despachar a mala, né? A boa notícia é pro bolso dos passageiros, porque tramita lá no Senado a retomada do despacho gratuito de bagagens. É isso, Larissa, é com você, boa tarde. Ei, Malta, é isso mesmo, né? O Senado aprovou, então, essa possibilidade de um despacho gratuito de bagagens para cada passageiro, ou seja, cada passageiro teria direito, né, a fazer esse despacho gratuito para malas de até 23 quilos em voos nacionais. Já em voos internacionais, esse limite aí de bagagem pode chegar a 30 quilos. Bom, esse texto, essa medida provisória precisa ser analisada de novo na Câmara, mas não deve ter dificuldade em passar por lá, não, porque justamente essa mudança, essa possibilidade do despacho gratuito de bagagens foi incluída lá na Câmara. Então, aprovou lá, veio aqui para o Senado e volta para lá mais uma vez, porque os senadores fizeram algumas pequenas modificações nesse texto. A gente lembra, né, Malta? Em 2017, esse despacho passou a ser cobrado. O argumento das companhias aéreas era o de que, com isso, as passagens iriam diminuir, mas não foi o que a gente observou, né, Malta? Exatamente, é isso que eu ia dizer, um assunto polêmico, porque de um lado há congressistas que defendem que essa medida seria interferir no trabalho de um setor da iniciativa privada, que caberia à companhia decidir se cobra ou não pela bagagem, de outros passageiros dizendo, não, pô, mas se eu viajo eu levo uma bagagem comigo, isso deveria estar incluso no valor da passagem aérea. Mas a promessa de passagens mais baratas não se cumpriu. Ainda aí com você, Larissa, a gente falando de política, a Câmara dos Deputados, pessoal, aprovou uma medida provisória que vai permitir a renegociação de dívidas do FIES, que é aquele financiamento estudantil que talvez você de casa tenha pego ou alguém que você conhece para poder bancar o curso superior, tem renegociação. Larissa, como é que vai funcionar? É o seguinte, essa possibilidade de renegociação, Malta, vale para os contratos que foram fechados até o segundo semestre de 2017. E aí esse texto está oferecendo aí algumas possibilidades para garantir essa renegociação, como por exemplo, o estudante que tem uma dívida ali que não é paga há mais de 90 dias, até 360 dias, ele vai poder ter um desconto no valor principal desse débito de 12%, por exemplo. Outra possibilidade é, se o estudante optar por parcelar a sua dívida, por exemplo, ele vai ter um desconto de 100% nos juros e também nas multas que foram acumulados aí ao longo desse tempo em que a dívida ficou em aberto. A gente lembra também que esse texto passou na Câmara, depende agora de aval do Senado e, claro, a gente segue observando porque essa é a possibilidade de acabar ou pelo menos diminuir esse cenário de inadimplência em relação ao FIES aqui no país, Malta. Obrigado, Larissa. Bom trabalho para você. Até a próxima. Obrigada. Oi, gente. Como é que foi para vocês acordar hoje de manhã nesse frio congelante? Parece que ligaram o congelador, né? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os termômetros registraram 8 graus de mínima, embora a sensação térmica tenha sido aqui no plano piloto de 1,4 grau. Teve gente tirando o casaco que não usava faz tempo, né? E a Kátia Gomes foi às ruas para ver como que foi essa manhã gelada para o brasiliense. Pode rodar. Para o brasiliense que não está acostumado com baixas temperaturas, foi difícil sair da cama.
Hoje, quase todo mundo tirou o casaco do armário. Não é por menos. Os termômetros chegaram a 8 graus na madrugada, mas a sensação térmica era bem menor. Foi difícil levantar, né? Porque a gente não está acostumado, né? Foi horrível para levantar. Minha filha quase não levanta também para ir para a escola, gente. Levei 3 crianças para a escola e elas sentiram bastante frio. Fabiano foi corajoso e estava sem casaco, mas ele tem uma boa explicação para não sentir frio. Eu fui militar e aí eu ficava muito no mato, muito frio. Cheguei a pegar 0 grau, né? Mais ou menos isso aí acostumei. Ele curte o tempo frio. Já a Beatriz... Eu prefiro calor, não gosto muito do frio não. Tem quem goste e tem quem não goste de frio. Mas uma coisa precisamos concordar. Muita gente fica elegante com baixas temperaturas. O look bota, casaco e cachecol faz sucesso. Planeja a noite, né? Pensando no frio no dia seguinte, daí então vamos tirar as peças que estavam guardadas no armário e usar no dia seguinte para esquentar o frio. Isso faz ficar mais elegante, esse friozinho. Quem mora em Brasília precisa mesmo se agasalhar. A Defesa Civil emitiu um alerta para a onda de frio intenso. Ela orienta que a população se mantenha agasalhada, proteja as extremidades do corpo, em especial a cabeça e as mãos com toucas e luvas, se hidrate bastante, proteja os animais de estimação e, se possível, cuide do próximo. Seja solidário. Considere a possibilidade de doar agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A temperatura vai cair ainda mais nos próximos dias. 4 graus amanhã e 5 na sexta-feira. Os termômetros devem começar a subir apenas no fim de semana. Mesmo assim, o frio não vai dar trégua. Mas as temperaturas vão subindo gradativamente, pelo menos até o próximo domingo. Aí sim, na próxima semana, as temperaturas começam a subir um pouco mais, mínimas ali por volta de 12, 13 graus e máximas já próximas a 25, 26 graus. Já vou mostrar aqui que em alguns lugares do país nevou e já a Vanessa Vitória vai trazer informações pra gente sobre campanha de agasalho. Mas antes, eu tenho uma pergunta muito sincera pra te fazer nessa quarta-feira que foi tão gelada aqui no Distrito Federal, embora vá piorar, tá? Amanhã depois. A minha pergunta é... Você tomou banho hoje de manhã? Seja sincero! É a pergunta que a gente está fazendo para os nossos telespectadores. Como a enquete é anônima, você não precisa se identificar, então vai ser só para nossa pesquisa, tá bom? Você tomou banho hoje de manhã? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela e você vai ter acesso à pesquisa que está aqui do lado, ó. Você tomou banho hoje de manhã? Primeira opção, tomei. Não foi fácil, mas sim, enfrentei o chuveiro. 2, claro que não, Malta. Eu sabia que ia ficar frio e tomei banho ontem à noite. E essa terceira é de lascar, né? E eu, que não tomei banho nem ontem, nem hoje. Vote, conte pra gente, pode mandar comentário também pra gente ler ao vivo. Quem tomou banho hoje de manhã certamente tem uma história de muito arrepio e queixo batendo pra contar. E a gente vê a resposta já já. Vai votando. Ó, esse frio todo não é só aqui no Distrito Federal, tá? Em algumas regiões do Brasil até nevou. Para tristeza dos moradores, certamente, mas para alegria dos turistas que estavam por lá. Dançando na neve. Os primeiros flocos do ano caíram na Serra Catarinense na manhã desta terça-feira. Estes turistas que estavam em São Joaquim fizeram a festa. A temperatura mais baixa do país foi em Bom Jardim da Serra, com 2,4 graus abaixo de zero. No Rio Grande do Sul teve chuva congelada e não demorou muito para nevar em São José dos Ausentes. A diferença entre neve e chuva congelada é que os flocos de neve não derretem. Já a chuva congelada acontece quando o floco de neve derrete e depois volta a congelar antes de tocar o chão. Os fenômenos aconteceram por causa da umidade trazida pelo ciclone Iaquecã, que se juntou com a massa de ar frio. A temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul foi registrada aqui em São José dos Ausentes, com mínima de 2 graus, e ainda pode nevar nas próximas horas. Este casal veio do Mato Grosso do Sul só para ver os flocos. Na região que a gente mora é 30 graus, 36. É difícil acostumar, né? Mas é uma experiência fantástica. Para quem mora aqui, também não está fácil.
Leonardo precisou resgatar trajes típicos do guarda-roupa. Se esfriar um pouco mais, daí eu volto para casa e me enfio embaixo das cobertas. Na casa do José, a receita para enfrentar o frio intenso já é conhecida. Fogão a lenha, chimarrão, pinhão e, claro, a companhia do melhor amigo. Frio de Rengar Cusco, aqui em São José, quando faz é assim. Até os cachorros não sentam em qualquer lugar, viu? Pra você que tá na tela, esse QR Code que tá aqui, a gente te perguntando se você tomou banho hoje, tá? A hora que você acordou, eu quero saber se tu teve coragem de entrar debaixo do chuveiro. Daqui a pouquinho eu conto a história do que eu passei hoje de manhã, vocês vão ficar com dó de mim. Mas antes disso, com esse frio todo que a gente acabou de mostrar na reportagem, a gente tem que lembrar também que tem uma parte da nossa população que mora nas ruas, né? São seres humanos e não tem condições de ter uma roupa mais quente, um cobertor. Então agora a gente vai lá para a Torre de TV, onde está a Vanessa Vitória, para falar sobre uma campanha de doação de agasalhos. VV, como é que a gente pode doar? Onde é que existe um ponto de arrecadação? É com você. Oi, Felipe, de novo, já eu falo como é que pode doar, os pontos, o número do WhatsApp, já falo tudinho. Mas lembrando que pra gente aquele friozinho que tá agora, aquele ventinho é muito gostoso, a gente pensa em chocolate quente, como a gente viu na reportagem, o pessoal do Sul ali se aquece bem legal, mas pra quem vive nas ruas, o frio dói, Felipe, e não dói pouco não, viu? Dói muito. Por isso esses projetos que aquecem não só o corpo, mas também o coração. E aí agora sim vou responder a pergunta que você me fez. Vou apresentar o Barba para vocês, vou apresentar depois a Ju, que é uma voluntária, mas olha só como é que tá essa Kombi aqui, Felipe. Antes de falar com o Barba, olha aqui, ó, tudo isso para aquecer quem tá com frio nas ruas do Distrito Federal. E isso não é só aqui no plano piloto não, tá? Mas agora eu vou voltar aqui pra gente conversar com o Barba. Barba, o Felipe me fez uma pergunta que é como é que faz para doar? Como é que entra em contato com vocês? Tem um ponto fixo? Como é que fazem as doações? Quem está interessado em ajudar quem vive nas ruas? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todo telespectador da SBT, principalmente para você, Felipe, que tem feito um trabalho aí junto com o Duda. O Duda é meu amigo do Dois Seja. A gente recolhe, vocês podem ver que a Kombi está aqui. Hoje a gente está no plano recolhendo, né, as doações. Então a gente recebe as doações pelo nosso WhatsApp, que é o 983638161, e também pode entrar lá no nosso Instagram, Barba na Rua, e também Instituto Barba na Rua. Porque a gente passa recolhendo, porque o frio, ele é urgente. Mesmo agora estando calor, mas a gente está sentindo, estando sol... Eu tô sentindo frio. A gente tá, isso que eu ia falar, mesmo estando sol, tá batendo um friozinho gelado aqui. Então a gente, o Instituto Barba na Rua, ele trabalha com a população em situação de rua em todos os aspectos, tentando ajudar essas pessoas a sair da rua, levando elas para se tratar do álcool das drogas, levando elas para uma casa de passagem, devolvendo elas para a família, entregando comida. Só que essa semana nós estamos focados no frio. Então a gente está focado em recolher os cobertores e de noite, durante o dia, especificamente à noite, na madrugada, a gente sai até para cobrir essas pessoas que estão aí sem nenhuma coberta, dormindo. Então o que a gente faz? A gente arrecada esses cobertores, a gente busca... Vou pedir para o Dani aqui, ele já está até mostrando, inclusive, Barba, ó, os cobertores. Pode doar um cobertor só? Tem que doar muito? Não, pode doar um cobertor. Né? Pode doar um cobertor que a gente busca, a gente vai na casa das pessoas. E o que a gente está vendo nesse momento aqui, está sol, mas está batendo um vento frio. A gente está fabricando esses ponchos. Por quê? Eu vou explicar a importância, porque durante o dia, ó, ele pode vestir. Tá vendo? Dar ele aqui para eu conseguir falar com ele. Aí, ó, e ele pode passar mesmo batendo vento. Aí, ó, já não tô mais sentindo aquele vento. E protege as orelhas. E protege, eu já não tô mais sentindo aquele vento que tá batendo. Isso é importante para a população em situação de rua, porque ele passa o dia com isso aqui. Além dele dormir de noite com ele, durante o dia ele pode andar na rua aí, ó, protege a mão. E é bem levinho, Barba. É bem levinho e ele esquenta. Quer dizer, aqui, ó, já não tô sentindo, já tá começando a esquentar. Aí nesse caso é doação financeira para fazer esse... Vocês têm o tecido, como é que é para ajudar nesse projeto de fazer aí esses ponchos? Então, a gente tem o nosso Pix, né, que a gente precisa ajudar as costureiras que fazem isso, né? E a gente precisa comprar linha, agulha, né? Nós temos lá nas nossas redes sociais o Barba na Rua e também tem nosso Pix, né? Que é 150, 720, 348, 95. Isso, né? É o quê? CPF? É meu CPF, aonde a gente vai e encaminha para essas costureiras poder costurar. E a gente quer sair na madrugada,
Sexta-feira vai ser o dia mais frio que vai ter. E a gente vai estar 1, 2, 3 horas, nós vamos virar à noite atrás dessas pessoas em situação de rua, entregando especificamente os pontos para eles. Vocês vão pelo DF todo? Não, o que acontece? Geralmente as pessoas fazem as ações no plano piloto. O Instituto Barba na Rua, eu morei na rua durante 25 anos, eu nasci na rua em 1971. Então o que acontece hoje em dia? Nas cidades satélites, existem muitas pessoas em situação de rua. Então vamos lá, nós temos São Sebastião, Santa Maria, Gama, Planaltina, nós temos Sobradinho, nós temos ali Taguatinga, Ceilândia, e essas cidades satélites nós temos também as pessoas em situação de rua que são poucos assistidos. Então o que nós vamos fazer? Vamos priorizar essa população em situação de rua que estão nas cidades satélites, porque eles sofrem muito mais do que as pessoas que estão no plano piloto. Por quê? Porque geralmente todos os projetos visam o plano piloto. E acaba que essas pessoas que estão lá no Santa Maria, que estão lá no Gama, elas acabam não sendo assistidas. Então nós vamos priorizar as cidades satélites para a gente priorizar essa população de rua, porque está muito frio. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo projeto. Gente, antes de finalizar, só para concluir aqui, vou mostrar a Ju para pedir, porque o projeto também está precisando, Felipe, de voluntários. Ela é uma voluntária que ajuda esse projeto. Então, se você também quer ser, junte-se ao projeto, né, Ju? E se voluntarie. Eu vou voltar com vocês, que nosso tempo está curtinho, mas a Ju aqui é um exemplo de que você também pode trabalhar nessa ação. Não, Posso falar com ela, Felipe? Um minutinho, pede para ela fazer esse convite. Ju, faz o convite, é rapidinho, a gente tem um minuto, convida o pessoal para ajudar, como você. Galera, vem todo mundo fazer parte disso. Pode ser um cobertor, vários cobertores. Dos cobertores podemos fazer os ponchos. Aquece o nosso coração e aquece essas pessoas. Vocês podem também conosco entregar. Então, assim, vem junto, fala lá no Instagram do Barba e daí é só vir e entregar amor. É doação de puro amor para aquecer essas pessoas que ficam com muito frio mesmo. Vem todo mundo. Obrigada, Ju. Eu volto com vocês aí, Felipe. Todo mundo quentinho, faça a sua boa ação. Obrigado, Vivi. Nessa hora a gente não tem que ficar se perguntando o que levou aquela pessoa a morar na rua, se foi decisão, se foi uma tragédia na vida, se foi algo que acontecer. Bota a Vivi rapidinho, deixa eu só fazer mais uma pergunta pra ela. O que importa é a gente prestar a nossa solidariedade. Vanessa Vitória, rapidinho, tomou banho hoje cedo? Felipe, nós dois somos mineiros, a gente estava conversando isso no grupo. Eu tomei banho, pedi pro pessoal tomar banho, porque lá em Minas o pessoal tá falando que é pra lavar só os pés. Aqui no DF não tem isso não. Eu falei, ainda bem que eu não vou visitar a família, porque o cheiro não deve estar bom. Gente, mesmo no frio, toma aquele banhozinho rápido. Nem que entra no chuveiro e corre, mas toma um banhozinho, não fica só lavando o pé não. Vivi, você não sabe o que me aconteceu. A semana passada você estava com o meteorologista, a gente comentou que eu tô acordando cedo para ir malhar. Hoje eu venci o frio, 6h30 eu tava na academia, tava lá, achei que eu tinha vencido todos os meus obstáculos e quando eu cheguei no condomínio, que não tinha água quente para tomar banho antes de vir trabalhar, eu não podia vir trabalhar fedorento, eu fiz uma oração e eu falei, Deus, o Senhor é comigo, é agora. E ó, fui para debaixo da água fria gritando, mas eu tive que tomar esse banho. Então assim, hoje eu passei por apuros. Deixa eu ver como é que estão os nossos telespectadores. Licença, VV. Deixa eu ver o que vocês colocaram na enquete agora, porque eu sei que muita gente não tomou banho hoje, não. Se tivesse que identificar, as pessoas não respondiam, hein? 53% dos telespectadores disseram, Malta, claro que eu não tomei banho, eu me preveni e tomei banho ontem. 36%, 3 de cada 10, né? Ou 1 de cada 3 dos nossos telespectadores disseram, tomei, não foi fácil, mas eu encarei o chuveiro. E 12% responderam, e eu que não tomei banho nem ontem nem hoje. Vamos para os comentários de vocês. Larissa Prado, a vontade foi nem de tomar banho, mas eu fui obrigada. Cadê a Ingrid? Ingrid de Planaltina DF. Eu tomei banho ontem para me prevenir, porque meus planos hoje é nem levantar da cama. Uai, você não trabalha nem estuda não, Ingrid? Reage, bota um cropped, quer dizer, bota um casaco. Alisson Alves, eu não tomei banho nem ontem nem hoje, tô com preguiça. Alisson de Deus. Povo que não chegue perto de você, hein, companheiro? Obrigado a você de casa que participou. Metade da população do Distrito Federal hoje está na rua sem tomar banho. E eu não vou julgar, porque hoje cedo o negócio foi difícil. Vai piorar, sexta-feira fica pior. Bom, hoje, 18 de maio, é Dia Mundial de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A prevenção desse crime tão deplorável
Começa com pais e mães tendo conversas mais esclarecedoras com seus filhos. Aí você vai me dizer o seguinte, tá, Malta, mas quando eles são um pouquinho maiores, né, pré-adolescentes ou adolescentes, é fácil a gente tratar desse tema. Mas e quando são pequenos? Tem jeito? Tem jeito. Raquel Mendes, psicopedagoga, dona do perfil Atividades para Brincar no Instagram, está com a gente agora ao vivo. Muito obrigado pela presença, Raquel. Eu começo te pedindo para a gente mostrar como os pais podem abordar esse tema com os filhos, porque inclusive você disponibiliza material para uma brincadeira lúdica sobre o assunto na sua página do Instagram, não é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu disponibilizo materiais e ideias, sugestões de atividades lúdicas para a gente fazer com as crianças para abordar esse tema, né? Para o combate à exploração sexual das crianças e adolescentes. Então a gente pode fazer aí. Ontem mesmo eu fiz com folha, tá vendo? Com essa atividade de folha que foi super fácil para as crianças colarem esses adesivos. Mas eu também faço com papel craft, desenhando a criança no chão e pintando as regiões onde a gente não pode receber o toque, né? E onde a gente pode receber um carinho, pode receber o toque. Isso tudo brincando de forma lúdica, né? A gente consegue tratar esse tema que às vezes chega a ser pesado, né? Mas aí a gente trata de forma leve. E brincando fica super divertido e o aprendizado fica efetivo, né? Raquel, mostra pra gente, pega a folha aí de novo pra pessoa em casa entender, porque ela pode ir no seu Instagram e pedir esse material, mas pra entender o propósito. Gente, tem a bola verde, tem a bola vermelha e a amarela como se fosse um sinal de trânsito. A vermelha é proibido, a amarela atenção e verde é onde a criança pode receber carinho. Explica por gentileza, Raquel. Isso mesmo, é uma atividade do semáforo do toque. A essa atividade a gente colou os adesivinhos verdes, onde é legal receber o toque. O amarelo, onde a gente deve ter atenção ao toque, né? Às vezes fica na boquinha e perto das regiões das partes íntimas. E o vermelhinho é onde não é legal receber o toque nem carinho, né? As partes íntimas das crianças. Então, essa parte sempre tem que ficar guardadinha, tampadinha, e não deve ser visível e não deve receber o toque. Bom, Raquel, muito obrigado. Olha, a gente traz a Raquel aqui hoje, o Instagram é atividades_para_brincar. Porque lá, você que está em casa, pai e mãe, tem acesso a essa atividade que a Raquel está disponibilizando e a outras para você ter conversas muito enriquecedoras com seus filhos. Quando é um tema sensível como esse, a gente precisa ensinar a criança de uma forma lúdica. Então, por exemplo, falando para a menina, como a Raquel disse, olha, aqui na região do seu peito tem que ser uma bolinha vermelha, porque ninguém pode encostar. Agora, e na cabeça, mãe? Se alguém fizer um carinho na sua cabeça, tá tudo bem. Porque dessa forma, você ensina a criança que ainda não tem muita noção dos limites do que se pode receber ou não de um carinho por parte de um adulto, começa a ficar alerta e até te contar, olha, eu fui em tal lugar e tal pessoa fez isso comigo, e você já acende o alerta. Então você ensina a criança brincando. Obrigado, Raquel, pela participação, pela presença. Até a próxima. Obrigada a você. Valeu, tchau, tchau. Bom, vocês sabem que a moda agora, falando de estética, é preenchimento, né? De lábio, olheira, nariz, maxilar. Com ácido hialurônico, os profissionais prometem atenuar formatos no nosso rosto que não agradam, né, aos clientes. Mas isso é livre de risco? Depende. Não é totalmente livre de risco. Então você que quer fazer a aplicação do ácido ou conhece uma amiga, amigo que queira fazer, atenção. A gente está ao vivo agora com a jovem Louise Reinaud, de 22 anos de idade, que teve necrose no nariz depois de um preenchimento. Ô Louise, como é que tá esse nariz seu agora, hein? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente aqui no SBT. Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, agora tá melhorando um pouco, né? Eu tô conseguindo tratar, graças a Deus. Mas, uma situação que eu passei, né? Foi bem difícil, tá sendo difícil ainda. O que você conseguiu descobrir já, Louise? Foi erro do profissional? O que aconteceu? Foi erro do profissional
ele aplicou mais ácido do que devia, porque esse tipo de procedimento a gente deve fazer por etapas, né? E ele não fez isso. Ele aplicou demais na primeira etapa, que deveria ter sido a primeira, o que causou necrose no meu nariz. E ele não me avisou o que estava acontecendo. Eu mandei mensagem para ele no primeiro dia, falando que eu estava com muita dor, muito inchaço. No segundo dia, a mesma coisa. Ele só me pediu para retornar no consultório no terceiro dia, o que já estava num estado crítico, né? Você vai ficar com alguma deformidade ou alguma sequela, ou os médicos que te atenderam disseram que dá para recuperar tudo? Então, eu tô fazendo câmara hiperbárica, que é para ajudar na cicatrização e na circulação do sangue. Tá ajudando muito, porque eu consegui recuperar bastante em volta da necrose. E agora eu só vou saber quando cair essa parte mesmo. A princípio, a gente tratar o que tá acontecendo, para não ter mais danos, e em seguida a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Ô Luiz, deixa eu pedir licença para você, para chamar um dermatologista que está aqui com a gente, que pode nos ajudar a entender o seu caso. Desculpa, diretor, Erasmo Tokarski. Doutor, muito obrigado pela presença, que bom que você está aqui com a gente. Pelo que você pôde entender desse caso à distância, isso aí foi um erro profissional mesmo? O cara tinha que ter tido mais cuidado? Pois é, o que houve aí foi uma obstrução da artéria, ou a compressão da artéria por, no caso, um excesso de material, ou porque o material entrou dentro da artéria. E daí dá falta de oxigenação e leva a necrose. Geralmente, nesses casos, tem que ser feito com muito cuidado, principalmente o nariz, porque tem as artérias laterais e tem a artéria do septo. E o que aconteceu com ela foi isso, né? Houve uma obstrução dessa artéria e, com isso, essa necrose desse nariz. E ela vai perder essa parte do septo nasal, que depois ela vai ter que fazer uma reconstituição aí com a cirurgia plástica. Então não vai ficar tão simples assim. Luiz, e quem te atendeu foi um profissional gabaritado da dermatologia, de outra especialidade médica, ou foi um outro profissional de outra área? Eu não te ouvi. Inclusive é bem conhecido aqui na minha cidade. Te ouvi. E daí, por eu ver as redes sociais, aquele glamour todo, eu confiei nele, mas não foi aquilo tudo que eu achei que fosse, né? Mas sim, eu não entendi o que você falou. Foi um dermatologista ou não? Foi cirurgião dentista, especialista em harmonização facial. Doutor, vamos lá. Eu sei que ele não está cometendo nenhuma ilegalidade porque o conselho que rege a profissão permite, mas o senhor recomenda ou o senhor acha que só um dermatologista tem capacidade para fazer esse procedimento? Olha, eu recomendo que seja feito com um profissional capacitado. O CFO permite que os dentistas façam esse tipo de procedimento, né? Particularmente, eu recomendo que seja feito com um dermatologista ou com um cirurgião plástico, né? Visto que eles, nesse caso, por exemplo, não houve o cuidado imediato do tratamento imediato. E já o médico, de um modo geral, ele tem condições de atuar imediatamente e evitar esses problemas mais graves. E é importante o senhor mencionar isso, quer dizer, talvez a técnica da aplicação do ácido hialurônico em alguma parte do rosto, o profissional da odontologia até tenha, mas lidar de forma adequada com alguma intercorrência que possa acontecer, isso é o que faltou no caso da Louise. Exatamente, correto. Exatamente. Louise, muito obrigado, viu? Desculpa, doutor, pode continuar com a sua fala. Segura só um pouquinho aí, Louise, por gentileza. Sim, é porque o cuidado não é só de saber fazer, tem que saber também tratar quando dá intercorrência. E nesses casos, esses poucos minutos levam ao problema. Entendi. Louise, muito obrigado ao senhor. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. E a Louise também, eu sei, querida, que deve estar sendo um momento sensível da sua vida e difícil, mas eu te agradeço pela entrevista aqui hoje para servir de alerta, porque eu tenho certeza que você não gostaria que outras jovens como você passassem pela mesma coisa. Então, quando a gente traz o tema, embora eu tenha que te fazer essas perguntas, você já está em uma situação tão delicada, a gente ajuda outras amigas nossas que nos acompanham a ter mais cuidado. Então, obrigado, tomara que você melhore, viu, completamente. Obrigada. Obrigada aí pelo alerta também, né?
para que ninguém mais passe por essa situação. É isso. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Voltando aqui para o nosso noticiário, a polícia investiga a morte de uma mulher, ainda falando sobre estética, tá? Durante uma lipoaspiração e também uma cirurgia que ela fez para poder colocar silicone. Ambas foram realizadas numa clínica particular. Outras pacientes acusam o mesmo cirurgião de erro médico. A esperança de um corpo mais bonito virou problema de saúde. Eu tive uma necrose do mamilo esquerdo e perdi o mamilo. R$20 mil foi o valor pago pela plástica para implante de silicone e redução de pele da barriga. As complicações começaram logo depois da cirurgia. Eu ligava para o médico, só que eu não conseguia contato, não conseguia agendar consulta. Eram 16 meninas que estavam no grupo, todas com complicações, muitas piores do que as minhas. Para Rosimere Falcone Monfardini, a cirurgia teve um fim ainda pior. A mulher de 48 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento com o mesmo médico, o cirurgião plástico André Lansoni. E era o sonho dela de fazer isso e ela encontrou uma clínica que seria mais barata, só que ela não pensou nos recursos que a clínica não tinha. Segundo a família, Rosimere recebeu sedação local para operar os seios, glúteos e fazer lipoaspiração. Este médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica explica que esse tipo de anestesia é indicada apenas para cirurgias de pequeno porte. Agora, a partir do momento que você faz uma cirurgia tripla, a gente sempre exige o que a gente chama de hospital terciário, que é aquele hospital que tem UTI. O cirurgião não quis gravar entrevista. O advogado dele diz que o caso já está sendo investigado em um inquérito e que não há provas de que houve erro médico. É muito prematuro se falar que houve ali erro. Ele tinha um papel como profissional ali de atestar se ela podia ou não fazer a cirurgia, se estava tudo certo, no local correto, e isso não foi feito. De volta ao Distrito Federal, como prometemos no começo da edição, a gente volta lá para Planaltina para continuar falando sobre o caso da menina de 11 anos que teve um braço quebrado por uma mulher desconhecida no meio da rua, em frente à escola onde estuda, o Centro de Ensino Fundamental, acho que 4, se não me engano, mas a Kátia, é isso, né? Ela pode corrigir para a gente. A Kátia já está agora na frente da escola. Kátia, a polícia está investigando o caso, né? Sim, Malta, uma ocorrência policial foi registrada pelo avô da menina. A polícia está sim investigando o caso e agora também, né, a escola deve tomar providências, já que está tendo aqui uma mobilização, não só da família da Eduarda, como também de outros pais. Deixa eu explicar para vocês como tudo aconteceu. A Eduarda, ela desceu do ônibus escolar em uma parada que fica bem naquela rua ali. Depois que ela percebeu que estava sendo perseguida, ela ainda tentou se esconder dentro desta feira aqui e a agressora acabou encontrando ela. Ela saiu correndo, passou por este gramado aqui, sendo perseguida pela mulher e bem ali, olha, próximo àquela biblioteca, porque de um lado fica a escola e do outro a biblioteca, bem ali próximo à biblioteca, ela acabou sendo alcançada e agredida, né? Como eu disse, os pais estão se mobilizando, inclusive eu estou aqui com o Clay, que é pai de uma amiga da Eduarda, ela estuda na mesma sala da Eduarda, e ele estava me contando que esse não foi o primeiro caso de agressão aqui na escola. Tem tido com frequência, né? Brigas entre alunos, essa que parece ser por uma mulher maior de idade, inclusive ele disse que ela estava com uma criança, ou seja, pode ser até mãe dessa menina, largou a menina para agredir a Eduarda. Nesse tipo de situação foi a primeira vez, mas tem acontecido muitos casos de agressão. Tem acontecido muita agressão entre alunos, briga de alunos aqui no colégio, como os meninos têm um grupo deles lá e sempre estão postando vídeo com briga na porta do colégio entre alunos. Agora a questão de agressão de uma maior de idade com uma criança menor de idade, essa foi a primeira vez que ficamos sabendo do caso aqui na escola. Inclusive, alunos já trouxeram até facas. Inclusive, já veio alunos armados com faca para cá, a título de agredir outras crianças. Você estava me contando que testemunhas disseram que essa mulher estava com uma criança e que ela teria largado essa criança para correr atrás da Eduarda, né? Então, tudo indica que é uma mulher maior de idade, ainda mãe. Tudo indica que é uma mulher maior de idade da mãe, porque ela estava com mais 2 pessoas e essa criança em um carrinho. Ela largou a criança e veio correndo atrás da Eduarda, até alcançá-la e começou a agredi-la. Você como pai, né, e inclusive amigo ali da família da Eduarda, vai tomar também alguma providência? Vocês estão se mobilizando?
Estou conversando com o pai da Eduarda, a gente está conversando, vamos conversar com os pais e tentar caçar o melhor caminho possível para estar solucionando esses problemas junto ao governo. Porque não dá, né, para continuar. Porque a gente fica totalmente à mercê, sem saber o que vai acontecer com nossos filhos. No caso, a Eduarda mesmo teve seu braço quebrado, teve uma lesão corporal e não podemos deixar isso impune, porque amanhã pode ser com nossos filhos ou de um filho desses ouvintes que estão ouvindo agora. Então a gente tem que coibir qualquer tipo de situação que venha a ferir a integridade dos nossos filhos. Você já procurou a escola? A escola já se manifestou sobre essa situação? Ainda não. Conversando com o pai da Eduardo, vamos conversar com a direção da escola para poder ver o que podemos fazer, o que podemos estar ajudando dentro da escola para resolver esse problema, porque não compete somente só a escola. Eu acho que o nosso pai também tem que estar presente, procurando junto com a escola resolver a solução. Pois é, Malta, como você percebe, aqui é um local movimentado, agora está vazio, porque não é horário de entrada de alunos, mas no momento que aconteceu essa agressão contra a Eduarda, estava no início das aulas, aqui estava cheio de alunos e mesmo assim essa mulher não se intimidou. Ela perseguiu a Eduarda, que tentou se esconder dentro da feira e mesmo assim ela saiu correndo aqui por este gramado e acabou agredindo a menina de apenas 11 anos, bem ali próximo à biblioteca, na frente de todo mundo. E segundo, como eu contei agora, testemunhas, essa mulher estava com uma criança em um carrinho, né? Então não se sabe se era mãe dessa criança, se era irmã dessa criança, mas era uma mulher aparentemente ali maior de idade, com cabelos ruivos, né? Que é uma característica que todo mundo está contando dela para a polícia tentar identificá-la. E aí ela agrediu, perseguiu a Eduarda e agrediu ela exatamente neste ponto aqui. E as imagens, elas são claras, elas mostram o momento em que essa mulher puxa o cabelo da Eduarda, empurra ela no chão e depois dá vários socos no rosto da garota, que acabou tendo aí o braço quebrado, Malta. Kátia, por ter ido aí até o CF4 para a gente mostrar onde aconteceu e para que a gente tivesse a oportunidade de aqui no jornal reforçar o pedido. A polícia tem que identificar essa mulher, ela precisa responder pelo que ela fez. Criminalmente vai dar pouca coisa, lesão corporal, no Brasil não dá nada, mas civilmente também essa família tem que processar essa mulher. Não pode ficar desse jeito. Obrigado, viu, Kátia? Um abraço aí pro pessoal todo de Planaltina, nossa audiência é tão boa aí na cidade, a gente agradece a vocês, tá? Estamos de volta, 1h10, a gente está ao vivo e eu queria voltar aqui do break agradecendo a você que está em casa pela audiência e colocando para vocês mais uma foto que a gente tem aqui que um telespectador nos mandou. Quem mandou foi a Cirlei... Ah, não, essa aí, ó. Essa é a Laís Ribeiro, está nos assistindo pelo YouTube, que ela conecta na casa dela pela televisão e evidentemente está nos assistindo com as pernas debaixo das cobertas, porque tá frio, né? Obrigado lá pela audiência. Lembrando a você de casa que pelo @FelipeMaltaTV eu recebo as suas fotos assistindo ao nosso telejornal pra gente colocar aqui. Ó, essa aí, por exemplo, quem mandou pra gente foi a Cirlei de Jesus de Almeida. Tô desconfiado que é a filha dela. Ó que gracinha. Nos acompanhando, marcou o @ do SBT Brasília e o meu que é @FelipeMaltaTV. Mas você não contou o nome da sua pequena, Cirleide. De qualquer forma, obrigado. Um beijo para a família toda e obrigado pela audiência de todos os dias. A gente sempre recebe as suas fotos para te agradecer e para você aparecer na tela do SBT. Ó, noticiário agora. Um incêndio destruiu um galpão de material reciclável e um veículo também perto da escola classe 6 lá no Paranoá. Olha só como é que ficou a cena. O fogo destruiu papéis, plásticos, peças de carro, eletrodomésticos e até uma Kombi que era usada para coletar os materiais. O fogo quase atingiu um barraco de madeira, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que atingisse a casa. Felizmente, os prejuízos foram só materiais e não houve vítimas. O presidente Jair Bolsonaro ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente alega abuso de autoridade no âmbito do inquérito que apura fake news. O presidente da República alega sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. A ação foi dividida em 5 pontos de embasamento. O primeiro deles é uma injustificada investigação no inquérito das fake news, quer seja pelo exagerado prazo, quer seja pela ausência de fato ilícito. O segundo ponto, por não permitir que a defesa tenha amplo acesso aos autos. O terceiro, o inquérito das fake news não respeita o contraditório.
quarto ponto é decretar contra investigados medidas não previstas no Código de Processo Penal brasileiro, inclusive ferindo também o Marco Civil da Internet. E o quinto ponto é que, mesmo após a Polícia Federal ter considerado que o presidente Jair Bolsonaro não vazou informações sigilosas na live do ano passado sobre as urnas eletrônicas, mesmo assim, Alexandre de Moraes o manteve como investigado no âmbito desse inquérito. A petição já foi registrada no Supremo Tribunal Federal e leva a assinatura do advogado Eduardo Reis Magalhães. A relatoria do caso deve ficar com o ministro Dias Toffoli. As atualizações desse caso você acompanha 15 para as 8 da noite no SBT Brasil e 24 horas por dia no sbtnews.com.br. As eleições desse ano devem ser acompanhadas por mais de 100 observadores internacionais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse que o Brasil não pode mais ter aventuras autoritárias. O convite para acompanhar as eleições foi feito para a Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul, a Rede Eleitoral dos Países de Língua Portuguesa, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, o Carter Center, instituição americana em promoção da democracia, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral. Uma rede de observações internacionais, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse e tenham condições em acompanhar de perto o processo eleitoral de outubro próximo. O presidente do TSE alertou para a possibilidade de regressão no processo democrático e citou o episódio de invasão do Congresso americano após a derrota de Donald Trump em 2021. Cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. Em Sergipe, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que a democracia será preservada por qualquer meio, sem detalhar a que se referia. Nós defendemos o armamento para o cidadão de bem e a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que, porventura, um dia tenhamos que usar. Durante a viagem pelo Nordeste, Jair Bolsonaro fez aceno aos policiais. O Planalto indicou no início do ano que iria bancar a reestruturação das carreiras da área de segurança com um aumento de salário. No entanto, o governo perdeu o prazo para conceder reajustes maiores que o índice de inflação. Agora o aumento não pode passar de 5% e deve valer para todas as categorias. Lamentamos o poder aquisitivo dos servidores públicos, mas tenho certeza que brevemente isso será recuperado. Em especial, a nossa Polícia Rodoviária Federal. Nesta terça foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória que reduz o índice de variação do diesel para a correção da tabela de preço mínimo do frete rodoviário. A medida busca compensar os gastos dos caminhoneiros depois da última alta no combustível. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores e líder dos caminhoneiros, Wallace Landim, o Chorão, disse que a mudança é ineficaz. Agora sobre a guerra na Ucrânia. A batalha na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, terminou com a rendição dos soldados ucranianos. Foram mais de 80 dias de resistência aos bombardeios russos. Uns saíam de maca, outros caminhavam. Todos eram revistados pelos russos. As imagens liberadas pelo Kremlin mostram os ucranianos feridos recebendo os primeiros atendimentos, depois de resistirem por 82 dias consecutivos na siderúrgica Azovstal, em Mariupol. A falta de comida, água e munição pesou na decisão daqueles chamados de heróis na Ucrânia. Segundo o governo russo, 265 se renderam e foram levados para 2 cidades em poder das tropas do país. Entre eles, 50 feridos gravemente.
O governo da Ucrânia anunciou que pretende trocá-los por prisioneiros russos. No campo diplomático, a OTAN confirmou que todos os seus integrantes, europeus e norte-americanos, apoiam a entrada da Finlândia e da Suécia na aliança militar. Mas para que isso aconteça, é preciso da aprovação de todos. E a Turquia, por enquanto, não deu o seu aval. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin falou pela primeira vez depois que os nórdicos confirmaram que querem entrar na aliança e prometeu, sem dar detalhes, uma resposta da Rússia. Em um evento com crianças, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou que ninguém precisava da Ucrânia e que o país vizinho é apenas um item descartável numa guerra indireta da OTAN contra a Rússia. Chegou o dia da grande final da Liga Europa e aqui no SBT você não vai perder nada dessa decisão. Logo mais, a partir das 3h45 da tarde, Frankfurt da Alemanha e Rangers da Escócia se enfrentam para saber quem vai ficar com o segundo troféu mais importante do velho continente. O duelo acontece no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, e vai ter narração de Theo José, comentários de Mauro Betting e Mauro César Pereira, enquanto Nadine Bastos analisa a arbitragem. A partida ainda tem Domitila Becker na apresentação. Vai ser um jogaço e você não pode perder. Aliás, falando esporte, é hora do SBT Esportes Brasília. Eu te agradeço pela companhia e até amanhã. Tchau!